Então, Renata Fã, linda, maravilhosa de preto. E o Edu Dracena, o seu Adão corintiano, o Renato corintiano, que é o irmão, que gente boa. A irmã corintiana, a avó corintiana, avô corintiano. E o Edu Dracena virou palmeirense. Isso é uma coisa legal, porque eu vejo uma personalidade do Edu Dracena, Veloso. Ele tá aproveitando a onda, né? Ele tá, a onda grande Edu Dracena, o grande corintiano, o grande palmeirense, melhor dizendo, né? Em relação aí, estar no topo aí no jogo aberto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus abençoe todos nós. Tô com essa camisa retrô aqui, que é do Boca Júnior e do Diego Armando Maradona, diga-se de passagem. É o seguinte, a ideia... Veloso, Oi. a gente está conversando aqui, Oscar Roberto Godoy, Luiz Fabiani e também o Souza, é que tem 13 jogos, 32 pontos. Se pensar que faltam 25 jogos para a equipe do Palmeiras, eu duvido que o Palmeiras não faça 90 pontos. Difícil, que alcance o Flamengo. Difícil por quê? Não, porque 90 pontos, boa tarde, é recorde do brasileiro, foi o Flamengo em 2019. Tudo bem, mas pode acontecer, Veloso. Pode, mas é recorde. Não, mas é a isso. maior pontuação São 25, do brasileiro. 25 jogos. 25 jogos. 25 jogos. E eu estava vendo aí, não, antes de falar aí do Corinthians aí, eu estava vendo o Godoy, Luiz Fabiano e também Souza, de 13 jogos, são 10 vitórias do brasileiro, uma derrota para o Vasco e 2 empates. Souza, que por sinal você tem que aplaudir, você tem que reverenciar, você tem que falar a verdade em relação ao que os jogadores do Palmeiras fazem, o que a comissão técnica faz, tudo que eles fazem. E aquelas coisas que acontecem no dia a dia que a gente não deixa de falar, que é mascarado, antipático, eles forçam muita coisa. Por exemplo, o cartão amarelo que deram pro Juninho Capixaba, pô, vou falar uma coisa pra você. Não, eu sei, todo mundo já deu, Cascão, não precisa nem... Depois a gente até coloca, eu nem quero falar muito disso não, que eu vou voltar pra outra coisa. E aí, meu irmão, cara, é uma coisa insana. Goste você ou não. Mas... Goste você ou não daquilo que o Palmeiras faz, daquilo que a torcida faz, daquilo que o Flaco Lopes faz depois de 6 jogos, daquilo que o Palmeiras tem entendido. E mais, hein? Vou perguntar pra você de novo, que você voltou depois da cirurgia da hemorroida. Mentira. Cirurgia, cara. Você fez? Cirurgia. Fez, não? Foi cirurgia? Nada, tava Que tranquilo foi? correndo. Tava na praia? Tava lá correndo. Guarujá? Correndo na Astúrias, na Pitangueira. Daqui a pouco eu quero mandar um beijo carinhoso. Pode falar. Desculpa. Você fica falando aí, a minha sogra liga toda vez pra Cris pra saber se eu tô ruim, se eu tô no hospital, como é que tá o negócio. E eu tô lá no Guarujá. E ela tá ligando. Como é que ele tá com algum problema? O que aconteceu? Não aconteceu nada aqui, beleza. Beleza, voltou pra trabalhar depois de 10 dias. É o Veloso, Oi. pelo ontem não. O que o Carlos Miguel veio fazendo no Palmeiras, não dá pra ser o Ederson, o terceiro goleiro, e nem o Bento, Veloso. Que é inacreditável o que o Carlos Miguel é de goleiro, velho. E que já passou o Hugo. E que já passou o Hugo no Campeonato Brasileiro. Os dois goleiros. Não, tudo bem, o Hugo é monstro, é um goleiraço. Os dois. Mas daquilo que tá jogando o Carlos Miguel hoje, ele merece uma chance pra ir pra Copa do Mundo, pô. Não, é impressionante o que o Carlos Miguel tá jogando e o Hugo também, tá? Os dois goleiros aqui do futebol brasileiro, e a gente ainda tá falando em Alisson, Ederson e Bento. O Bento. A Band faz o Campeonato Saudita. Você viu o Ederson Eu ontem? faço o Campeonato Saudita. Você viu o Ederson ontem, que foi expulso? Na hora do pênalti, o que ele fez? Não, um goleiro que já deu. Se ele saiu do Manchester City, é que não dá mais para outra Copa do Mundo. Tem que ser o Carlos Miguel e o Hugo para a Copa do Mundo. Exato. Ou você pensa diferente? Não, eu não entendo. Porque hoje os melhores goleiros do Brasil é o Rossi do Flamengo, que é argentino. Queriam transformá-lo em brasileiro, porque joga no Flamengo e os goleiros do Flamengo precisam ir para a Copa. E o Hugo e o Carlos Miguel. Veloso, eu não sei se você fez a cirurgia da hemorroida, mas tem mosquito atrás do C aí. Ixi, acho que eu tomei banho também. Tomei banho. Tem mosquito aí. Tomei banho. Tem mosquito. Fez, tomou banho? E fala, Veloso, tá arrebentando ou não? Tá com saudade de ser no programa, Veloso? Tô aqui. Arrebentamos ontem. Tô pronto. Em Bofete, queria mandar um beijo pro Carlinhos, o prefeito de Bofete, para toda a cidade de Bofete, pelo aniversário, para todos vocês, pelo rodeio que teve lá um dia antes que nós, Bofete, para vocês todos aí, tá bom? E para Iperó, eu quero que você pegue o vídeo aí, que o Porcão, grande Porcão, monstro sagrado, um dos maiores palmeirenses que eu conheço da minha vida, é o Porcão, gente boa do Sérgio, e que a gente fez um jogo em Iperó também, a cidade do Haroldo, que tá lá nos Estados Unidos, um beijo pro Haroldo nos Estados Unidos, que também é porco, é palestra. Alguém ganha desse Palmeiras, Luiz Fabiani? Antes disso, alguma informação do Corinthians? Luiz Fabiani. Muitas informações, craque. Uma só eu quero, por enquanto. Tá bom, então vamos começar com uma. É o seguinte, o Corinthians e o Talheres têm um acerto pelo pagamento da dívida do Garro. Esperava-se no começo que esse pagamento seria parcelado, vai ser à vista.
8,5 milhões de dólares que tem que ser pagos até E sexta-feira. tá jogando muito garro, hein? E se o Corinthians não pagar, pode chegar mais um transfer ban. Vai ser via empréstimo. Então vamos lá, olha só a diferença do treinador quando faz o jogador jogar. E essa é pra mim, o Abel Ferreira é treinador. Sabe? Pra mim o Tele Santana é treinador. Pra mim o Nelsinho Batista foi treinador. Carlos Alberto Silva, treinador. Seu Enio Andrade, o maior de todos. É que vocês moleques não sabem quem foi o seu Enio Andrade. O seu Enio Andrade foi o maior treinador que eu vi na minha vida. Ninguém foi melhor que o seu Enio Andrade. Então, treinador. O que o treinador faz e fez com o Garro? Deu a faixa de capitão, mesmo ele não sendo capitão. Porque ele não é capitão. Capitão pra mim é o Gustavo Henrique, capitão pra mim é o Gabriel Paulista, o Hugo. Capitão pra mim é o Ranieri, que é um... Sabe quem trouxe o Ranieri? Aí ninguém fala, né? Foi o Rubão. Mas quando a gente mete o pau no Rubão, que trouxe o Félix Torres. A farra acabou. Né? Então, quem trouxe o Ranieri? Quem que pensou no Ranieri? Foi o Rubão que trouxe. Mas as pessoas não enxergam muito isso. E a verdade foi ele, que é um jogadorzaço, o Ranieri, e a gente fala daqui a pouco sobre isso. Em relação ao que acontece com o Corinthians, quais mais informações que você tem, garotinho? Essa é uma informação positiva para o torcedor do Corinthians, porque na última quinta-feira se reuniram os diretores do Corinthians, o presidente Osmar Stabile e representantes da Caixa Econômica Federal. Não, naquela televisão lá você tá mais escuro. Nessa televisão você tá mais... Dá pra alguém arrumar essa televisão mais escura, vai lá. Mostra aí de novo pra ver. O Corinthians tá mais escuro lá? Com a Caixa Econômica Federal claro. E avançou nas negociações pela venda dos naming rights do estádio. Como é que falaria André Sanches relembrando naming rights? Name rights. E por sinal pode ser expulso, hein? Mais de 50 mil assinaturas. Expulsão já. Expulsão já. Se por sinal... Pode falar, Souza. Você vai tirar sarro do que agora? Porque, por sinal, o seu time, em termos de administração, em termos de presidente, está maravilhoso. Aí você coloca o Júlio Casares, você coloca o Leco, aí você coloca o Aidar, aí você coloca o Juvenal Juventus. Vocês estão, assim, numa moral. Ramos Rodrigues, é gente sendo expulsa, é camarote, é ingresso, é falta de dinheiro, é um monte de coisa. Vocês estão numa moral para falar do Corinthians, que eu acho bonito o que você vai tirar sarro agora. Por favor, eu gostaria que, mais uma vez, você fosse sarcástico com o Corinthians, coisa que você não era com São Paulo. Não, ainda bem, eu tô falando até pela expectativa que o pessoal da Zona Leste estava criando, né, sobre o poupa-tempo. Aí vai acabar agora, né? Né? A verdade, a gente pode até mudar o poupa-tempo, que é de Santa Amaro, e vir aqui pro Vila Sônia, que é o Morumbi. Né? Que nem é Morumbi. Daqui a pouco vocês vão ser igual a nós. Porque não tem muita diferença. Vocês, o meu time e o time do Pelé. Os três não tem muita diferença. Se colocar os três juntos, não tem cadeia. Não tem cadeia pública, eu tô falando de presídio. Não tô falando de presídio, não. Eu tô falando de cadeia pública. Porque se juntar os três juntos, eu não sei quem mais vai ter gente na cadeia. Mas pra você, por exemplo, é só o Corinthians que faz coisa errada, né? Não, o que eu tô dizendo é que... Vocês não estão devendo pra ninguém. Não, a gente deve a duas pessoas só. Quem? Deus e o mundo. E nós, Corinthians? Vocês também, as mesmas pessoas. Então Deus tá, Souza, vai lá com o corpinho de pai. Essas brincadeiras você faz com o corpinho de pai. Vai lá na maconha que ela do pó de pá. Vai com o Igão, com o Mítico, sabe, com o Jucanalha. Vai lá. Aqui é sério, Souza. Tá certo. Tá certo, Souza? Fala, Souza. Não, é que não tinha surgido... Não, porque eu não te perguntei porra nenhuma. Não, é que fala pra você. Eu não perguntei porra nenhuma. Eu não perguntei porra nenhuma pra você. Eu tô fazendo o programa, eu fico 15 minutos falando aqui, eu já tô com 9, eu perguntei pra todo mundo, aí você quer dar uma de gostoso. Você quer dar uma de gostoso sem ser gostoso o seu time. Informação boa, informação pública. É pública também. O pessoal tinha expectativa muito grande sobre o Super Poupa-Tempo. Não vai sair mais, o Corinthians vai conseguir. Então, voltando, você tá 10 minutos de gancho. Não, 10 não. Você tá 15 minutos de gancho no programa. Congela. Você tá congelado. Congela ele aí. Só 1h30 agora. Pode congelar aí. Dá pra congelar Latino, Sidão. Congela. Não vai abrir a boca no programa. Porque eu tava fazendo... A audiência não tava muito boa. O YouTube não tava muito bom. Nada tá muito bom também, né? A verdade, nada tá muito bom. Que, por sinal, eu queria falar pra vocês da Band. Vocês sabem o que é a Band mesmo, de verdade? Vocês precisam viajar pra Iperó. Vocês precisam viajar pra Bofete. Vocês precisam ir pra Tatuí. Vocês precisam ir pra Ourinhos, pra Chavantes. Vocês precisam ir pra Rio Preto. Vocês precisam viajar aqui. Não é possível a força que a Band tem, meu irmão. Tava conversando com o Denis agora. É inacreditável. O mundo assiste a gente.
Eu sei que a audiência, essa audiência, tá tudo bem. Eu sei que às vezes é difícil porque a gente concorre com a Globo, com a SBT, com a Record em termos de grana, de governo, de Estado, de vocês que acham, vocês que fazem propaganda, vocês acham que lá, vocês gastam muito dinheiro, 10 vezes mais. Mas quem assiste aqui, meu irmão? Vocês não têm ideia a força que é a Bandeirantes. A Bandeirantes do seu João, do seu Johnny. Vocês não têm ideia o que a gente representa quando a gente... Você está cancelado, Souza. Você está congelado, fala a verdade. Só 1h30. Aí, ó como é que você está. Você não vai... Só 1h30. Ó, Thiago, pode tirar o microfone também. Pode abaixar o microfone, pode cortar o microfone. Quem manda aqui sou eu, irmão. Eu que mando aqui. Então é o seguinte, você não tem ideia o que é a Band. Tem, Veloso, que a gente... Não, todo lugar que a gente vai, né? Pô, Imperó, você tá de brincadeira, E não cara. é só no estado de São Paulo, não. Não, né? é Brasil inteiro. Brasil inteiro, pra onde a gente vai. É uma coisa O impressionante. pessoal vem falar do programa, vem falar da banda. Pô, a gente fica feliz da Renata Fã aqui e vamos embora. Qual é a ideia em relação à sua informação pro meninão que agora virou o gozador, o cara que goza a cara. O cara que goza a cara dos outros. Vai lá, Luiz Fabiano. Agora você pode falar. Ele tá tão perplexo que ele tá parado até agora. Então é o seguinte, ó, você fala o que eu te perguntei. Porque se você também quiser fazer graça, eu também congelo você. Eu tiro vocês dois e boto o Godoy que não falou ainda. É só pra falar o que eu pedi pra porra de falar. É só isso, só. Corinthians e Caixa Econômica Federal se reuniram para debater uma troca no nome do estádio do Corinthians. A ideia é que, com a Caixa adquirindo os direitos de nomear o estádio do clube, a dívida pela construção do estádio seja integralmente abatida. Ainda não há um valor divulgado, mas o Corinthians não vai aceitar negociar por menos do que o Palmeiras, que fechou agora com o Banco Digital por 52 milhões de reais anuais. O Corinthians parte No desse banco, valor. né? Exatamente. No Bank, hein? No Bank, né? Nubank. E o Corinthians contratou Acho que é a uma Gisele empresa- Bündchen que faz propaganda, não é do Bank? Não, Que não, que é o C6? C6 dela. C6, né? C6 do Bank, eu prefiro o Bradesco. Vocês que é fazendo no Nubank, XP, ou a Caixa, porque se a Caixa fechar com o Corinthians, eu tiro meu dinheiro e boto da Caixa. Entendeu? Porque Bradesco é Bradesco, não é verdade? Corinthians é Corinthians. Porque nós deve e estamos vivos ainda. Se tem um time que tem mais dinheiro no mundo, é nós. Ô, Souza, você não vai falar. Se você continuar dando risadinha, de achar que tá... é isso aí que vai acontecer o seu programa inteiro. Vamos lá. Qual mais informação em relação ao Corinthians pra gente botar o gol do Corinthians e pra que o Godoy possa falar que foi no casamento, sábado, arrebentou em Rio Preto? Quinta-feira, Corinthians e Penharol aqui em São Paulo, Memphis Depay descartado para o jogo. O que eu sei é que ele vai jogar. Diniz falou ontem na coletiva que não tem a menor condição Mentira. de contar com o Memphis no jogo de Verdade? quinta-feira contra o Penharol. Eu tive uma informação fora. que ele estava treinando, que não sei o quê, que ele estava pronto pro jogo da Libertadores. Então o Fernando Diniz já Confirmou. rechaçou isso aí, tá certo? Rechaçou. Rechaçou. Isso, exatamente. Você já rechaçou alguma coisa da sua vida? Ah, não tem muita moral para rechaçar tanta coisa. Não tem? Acaba aceitando. Mas quando você fez isso aí, você viu o que tinha acontecido. Voltando para a informação, vamos lá. E que tá tudo bem agora, hein? Tá tudo Você é meu certo. amigo agora, pô? Tô Você tá seguro. liberado, irmão. Um abraço para ele. Então. Isso. Segue a situação do Corinthians, portanto, sobre esse fim dos naming rights. Sobre o Memphis Depay, é realmente isso. Ele está com a fisioterapia. pensei que ele ia jogar quinta. Não está fazendo a transição para o campo. Ainda só está fazendo alguns trabalhos separados do grupo, mais uns 10 a 15 dias para que ele volte. Vamos lá. Pela primeira coisa aqui é o seguinte. Pode congelar ele, tá congelado, não vai aparecer. Que hora? Vai lá no Pode Pá hoje, né? Pode Pazinho, é Jucanalha, é Igão, Mítico. Daqui a pouco você vai estar com o corpinho de pai e vai estar também com o Marcelinho. Ô Marcelinho pra arranjar rolo aí. Nossa. Agora é cheque pra cá, cheque pra lá, depósito. Saiu na Record Advogado ontem. que fala o aqui, Roberto advogado que Gabrini, fala lá. aí não sei o quê, aí sai tudo do lugar. O Marcelinho lá, vida dura, 500 conto lá, 500 conto é meio milhão, rapaz. Tá pensando o quê? Vamos lá, Godoy, o Fernando Diniz, o que foi, Souza? Não, tá fora. Tá fora do programa. E se não perder o emprego, hein? E se eu não mandar você embora hoje mesmo? Exatamente isso. Não é verdade? E é esse olharzinho mesmo. Fica olhando esse olharzinho que peidou na igreja aí. É esse olharzinho aí mesmo. O Godoy, 6 jogos sem tomar gol, 4 vitórias, 2 empates. Sendo que 2 jogos um com 10 jogadores e outro com 9. Contra o Palmeiras, não. Contra o Palmeiras. E agora? Qual a ideia em relação ao Fernando Diniz, do que você viu lá em Rio Preto, e depois a gente vai colocar aqui os números, tudo bonitinho para vocês.
Craque Neto, o mais importante nisso daí é que aquilo que eu até esperava e torcia para que acontecesse foi a mudança de comportamento do Fernando Diniz em fazer o seu time jogar, iniciar o jogo da maneira que inicia, estando com a posse de bola, completamente diferente daquilo que se esperava, né? A repetição dos trabalhos anteriores. No Corinthians ele está mostrando que é possível sim ser um Fernando Diniz com um comportamento diferente, um sistema de jogo diferente, utilizando, acima de tudo, o recurso que ele tem na mão. Você vê que ele não fica exigindo o jogador, não fica exigindo isso, aquilo. É o que tem para eu trabalhar isso aqui, então eu vou trabalhar. Aí está trabalhando e dando resultado, prevalecendo o sistema defensivo. Isso é muito importante. Quando ele coloca o Ranieri, então, ó, quem contratou o Pedro Milans... Ó, o Pedro Milans, ele foi uma indicação do Rubão, mesmo fora da diretoria. Ô, Rubão. O Rubão? Sim. Mesmo Rubens fora da Gomes. diretoria, você tem essa informação? Sim. Ô, Rubão, não é possível que você for o Pedro Milans. Não, Rubão. Aí não dá, né? Tem que pegar o moleque da base. Jacaré. Isso, quem quer que seja. Sub-17, sub-18, sub-19, sub-15. E isso que foi feito mostra a incompetência por parte das pessoas que dirigem o departamento amador do Corinthians. Porque quando não tem um substituto pro Mateuzinho e o lateral direito que foi contratado, eu preciso improvisar. Você tá louco? Ranieri. E que vou falar uma coisa pra você, viu, Fernando Diniz? Pode tirar o Mateuzinho. Não sei não, Veloso. Ó, o Mateuzinho não... Vamos ver. É o seguinte, ó. Eu quero o treino que o Fernando Diniz fez e que eu fazia quando eu jogava. Eu não sei se o Veloso também fazia esse treino. O Souza está congelado, não vai falar. O Godoy e também o Luiz Fabiani. Vamos lá, eu quero o treino aqui. Mostra aqui para mim, Márcio. O treino de quinta ou sexta-feira? Mostra aqui. Deixa eu ver, que eu não vi esse. O que ele fez? Sabe o enfrentamento que a gente fazia? Sei, fazia. É 2 contra 2, ó, enfrentamento. Uhum. Cara, esse é um dos melhores treinos que eu fiz da minha vida. Pra fazer gol, pra driblar. Olha o que o Fernando Diniz fez, ó. Ó quem que tá ali. Viu quem que tá aqui? Ixi, o goleiro Pedro sofre Raul isso ali, aí. né? Não, é Bidu. Não, você não pode falar, Souza. É o Matheus Bidu. E é a situação de jogo, né? E a situação de jogo. É 2 contra 2, velocidade, marcação. O Carrilho aí. Esse aí gosta de Marcos e Belucci, né? Esse gosta de Marcos e Belucci. Ô, Belucci, cuidado aí, Marcos Belucci aí. Cuidado, hein? O Carrilho precisa jogar bola, hein? Cuidado, muito show, muito papapá, não sei o quê, tal e coisa. Menos, hein? Menos, hein, ô Carrilho? Menos, hein? Que, por sinal, eu acho até que você não tem nem que ficar mais no Corinthians. Um cara que não tem vontade, tem disposição e mais. Se eu fosse dirigente do Corinthians, você ia tomar uma multa de 30% do salário. Sabe por quê? Porque ele estava com 2 cartões, tomou o 3º cartão. No banco. No banco. E aí o que tem final de semana? Feriado. E jogo lá em Mirassol. Ah, você tá de brincadeira, cara. Você com 2 cartão, toma o 3º e não vai jogar contra o Mirassol domingo? Pra cima de mim? Pra cima de mim, cara? Ô, e aí, Júlio César, não vai dar pau nele não, Júlio César? Você como gerente de futebol? E você, Marcelo Paz? Vai passar batida porque ganhou o jogo? Um cara que não joga, um cara que não tá à disposição, que entra e toma o 3º cartão amarelo? Bota de novo o treino aí, Cascão. O que você vê nesse treino aí, meu querido Veloso? Ah, esse aí é raiz, hein? Esse é treino que realmente de enfrentamento, de situação de jogo, provoca os caras e físico também, né? Porque você trabalha a parte de situação de jogo, mas é físico, porque você tem que estar o tempo todo no 1 contra 1, nessa velocidade de chegar, defender, atacar. Eu gosto desse tipo de treino. Souza, pode botar também o Souza de novo, que já tem 20 minutos. Souza, esse tipo de treino você fazia quando você jogava, o Vitinho nem aí, ô, Fernando Diniz, Vitinho não, né? Vitinho não dá, né? E aí, Souzinha, monstro sagrado, vamos falar do Corinthians, do futebol, pra você continuar aqui, Souza. Tá bom, tá bom. Não, esse treino é o treino que eu sempre fiz com o Muricy. O Muricy gosta muito e desse posse de bola também. É um treino que tem também a parte física, você tem que atacar e defender, né? Depois que ataca ali, sai 2 para poder você defender. O Diniz, cara, tá caindo por terra todo aquele conceito que se falava do Diniz, né? Que era um time Talvez ele tenha organizado, aprendido, né? Mudou. Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês dois, depois pro Godoy e pro Luiz Fabiano. Mas também não mudou porque teve jogadores expulsos? Não, o que ele mudou eu acho que foi o conceito. Tá. Porque eu nunca vi o time do Diniz, o goleiro, bater tanto tiro de meta longo como o Corinthians está fazendo. Verdade. Era sempre aquela saidinha, perdia a bola, gol. Já não é igual.
Muito bem falado. Parabéns, Fernando Diniz. E outra coisa, pegou uma defesa muito boa. Se tem uma coisa boa no Corinthians... É a defesa. O sistema defensivo do Corinthians sempre foi um sistema defensivo muito forte, né? E o Diniz chegou, se esperava que o time tomasse muitos gols, mas 6 jogos sem tomar gol. Pode falar o Diniz, muito gol, Souza. Nós somos ex-jogador. Jornalista, os caras da ESPN, Sport TV. Ó, eu tava assistindo o fechamento. Ô, André Rizek. Ó, os caras, não vou falar o nome de ninguém, tem muita gente que eu não suporto lá. Que parabéns ao Felipe Melo, que tá arrebentando na TV Felipe Melo. Eu não sou amigo desse cara, mas eu tenho um respeito. O que o cara tá fazendo em termos de comentarista, para mim, os caras que mais... ex-jogador que saiu, que parou de jogar futebol e que vem evoluindo como comentarista. É o Felipe Melo, aí da Rede Globo aí. Parabéns a ele aí. Não tem... Fala o que quer, fala o que pensa, não pipoca pra televisão. Não abre as pernas, não bota o rabo entre as pernas. Fala o que pensa. Muitas coisas eu não concordo e que a grande diferença é essa. Agora, se tem um cara hoje que é monstro nos comentários e que tem personalidade desse país aqui, é o Felipe Melo. Que tem a TV dele aí, é Felipe Melo aí. Porque é o seguinte, os caras queriam anular o gol do Corinthians porque o Thiago Mendes estava fora do jogo. Na hora do gol, que teve a falta. Aí botaram o Thiago Mendes, que fez a falta. Você viu? Você viu, Godoy? Porque ele saiu, o árbitro exigiu que ele saísse. A saída dele. Porque se ele teve atendimento, tem que sair. Se ele teve... Então, você saber que é regra, né? Se teve atendimento, tem que sair, meu irmão. Desde que o adversário não tenha recebido o cartão amarelo. Tá. Se o adversário recebesse cartão amarelo na falta, aí sim. E não foi essa situação. Quer atendimento? Sai. Vai lá fora. Vai atender aqui no campo, vai ter que sair. E aí veio falando, olha, o gol não poderia porque o Thiago Mendes estaria ali, aonde o Garro fez a jogada. Mas isso aí é uma coisa tão medíocre das pessoas e que vocês não enxergam muito isso. E cada um enxerga o que quer. O Vasco jogou um bom tempo com um a mais e não fez o gol. O Corinthians ficou quanto tempo ali? Não, e aí veio... Não, e quis colocar o André Rizek, que por sinal, parabéns à sua entrevista do Duda Garbi, do assado, que eu assisti. Uma baita de uma entrevista. E sua esposa, que é maravilhosa, diga-se de passagem. Coloca o gol agora do Corinthians aqui e eu vou mostrar o porquê que eu quis fazer isso. Porque eu vi esse treino na sexta-feira, depois do programa, na TV Corinthians, falei, pô, olha o Diniz, cara, segura o gol aí. Olha o Diniz, cara. Pô, esse tipo de treino que os caras não dão hoje. Esse tipo de treino que os caras não fazem. Esse tipo de visão os caras não fazem. Pô, o Garro, nos últimos jogos, 5 assistências, 5 gols do Corinthians. 5 assistências, 5 gols do Corinthians. Quem que é o capitão do time? Quem que trouxe pro lado? O que o treinador fez? Vem cá, senta aqui, isso é importante, pá, pá, pá. E aí o menino tá arrebentando. E jogou muito. Jogou muito o Garro. Coloca o gol aí. Dá pra colocar desde o início ou não? Então bota desde o início. Não, o início não é isso aí. Mas tudo bem, se é isso que a gente tem, não tem problema nenhum. Então, se é isso que a gente tem, falou mais alto a tradição. Tá lá no fim, lá, eu não sei qual que é esse pessoal da torcida aí. Falou mais alto a tradição, que por sinal, o que o Vasco é freguês do Corinthians é uma coisa inacreditável. Uma vitória nos últimos 16 anos. 16 anos, uma vitória só. É uma coisa impressionante como é freguês o time do Vasco em relação ao Corinthians. Coloca o gol. Se cruzar é boa, abriu jogada para Garro de letra, para Bidu, girou, bateu pro gol. Lindo, 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 lindo. Gol! De Bidu para o Timão! Num lance genial! Num lance genial de Garro! Ali eu acho que foi uma jogada muito trabalhada, o que a gente vem trabalhando durante esse tempo com o Diniz, a triangulação e pude ser feliz contribuindo com o gol. E devido à comemoração, o pessoal estava aguardando já esse momento e não teve como escapar, né? Lá, aquela faixa lá da Estopim, um abração para todo mundo. O que você enxergou naquilo que nós ouvimos aqui, porque é importante a gente dar esse tipo de feedback para as pessoas. Eu acho que o programa de televisão é assim. Eu acho que quando você não dá esse feedback, você quer só, sabe, não é legal. E eu respeito muita gente.
muita gente que faz programa de televisão. Muita gente mesmo. E aí, quando ele fala, nós estamos treinando isso, e aí sai o gol, o cara tá ali, faz o gol com a perna direita, é porque é treinamento do Fernando Diniz. É, a aproximação, né? Essa triangulação, é o Garro improvisando também, achou um passe impressionante ali dentro da defesa do Vasco, né? E aí o Bidu também teve toda a competência de trazer para a perna ruim e finalizar bem, né? Trouxe para a perna direita e finalizar, mas dentro da área... mas eu acho que dentro da área é isso, né? O cara não pode ter perna. Tá jogando muito. Dentro da área, o jogador profissional não pode ter perna. Caiu na direita, tem que bater, caiu na esquerda, tem que bater. E foi isso que fez o Bidu, né? Traz para a direita, finaliza, faz um golaço. E depois, com o Corinthians com mais uma vez um jogador a menos, o André fez bobagem de novo, é a organização que o Diniz propôs ali, né? O time fechado, o Vasco com a bola, mas não consegue penetrar, não consegue infiltrar. Eu quero só o gol, não quero isso aí. Chute só de... Isso aí depois. Chute só de fora da área. Chute só de fora da área. E o Fernando Diniz organizando muito bem o Corinthians, que está diferente. Não é o time do Diniz que a gente está acostumado a ver. Está diferente. Que toma muito gol, que entrega muito gol. Você viu que ele fez no jogo? Vocês perceberam quem jogou de lateral direito e de lateral esquerdo? Direito foi o Ranieri. Não. Na hora que estava atacando o time do Vasco, aí lateral direito, o Garro. Aí voltava os caras. Quem estava jogando de lateral direito era o Garro. Quem estava jogando de lateral esquerdo era o Vitinho. O que ele fez? A hora que ele meteu o Garro aqui na lateral direito. 5-3-1. Ele colocou o Ranieri, ele colocou o Gustavo Henrique, ele colocou o Gabriel Paulista, que é monstro de jogador, ele colocou o Matheus Bidu mais por dentro e colocou aberto o Vitinho. Ele defendeu o 5-3-1. Então, mas ele botou os dois meias pra marcar. Sim. Cara, uma coisa impressionante. Na hora eu não gostei muito na Rádio Craque Neto. Falei, não, tira um e bota o volante. Não, ele fez isso. E fez uma coisa extraordinária naquilo que se pensa do Diniz, Souza. Característica do time do Diniz, né? Tem sempre que ter alguém no espaço, né? E se tem alguém no espaço, a gente vai ver no gol aí, ó. Os astronautas tá tudo no espaço lá. Não, no espaço deixado no campo. No campo. Olha, porque você tá engraçadinho ultimamente. Não, olha só. Você tá parecendo boa, tá tomando muita gozada na cara, né, Quem tava aberto lá era o Vitinho. Quem tava dentro da área, o Bidu. Então, característica. Isso confunde a cabeça de quem tá marcando. Quem tá marcando, eu esperava que o Vitinho tivesse ali. O que passa do Garro, hein? Aí o Garro vem de trás, a qualidade do Garro, né? Trouxe isso. Não, e sabe o que eu escutei lá no fechamento lá, que eu assisto, hein? Nossa, porque se o Thiago Mendes estivesse ali, o Garro não faria aquela jogada. Pô, você tá de sacanagem, cara. O cara parou de acompanhar o Garro. Você tá de brincadeira, cara. Como é que pode ser tão medíocre assim? Não elogiar uma jogada como essa, não elogiar o time do Corinthians, querer fazer média. Que, por sinal, a gente aqui, nós estávamos conversando aqui, a gente vai falar no apito final hoje, que eu nem gosto de chamar apito final aqui no meu programa, porque eu não quero ficar usando as coisas. Meu irmão, uma sacanagem o que vão fazer com o Pedro, irmão. O Thiago aí que tá indo convocado, o João Pedro, sabe, Gabriel Martinelli, não fizeram metade do que o Pedro fez depois da Copa 2022 para a Copa 2026. Quem quebrou você, Pedro, foi o Felipe Luiz. Ele foi sacana com você, esse cara aí, porque ele arrebentou com o Pedro. A gente vai mostrar isso aqui nos donos da bola do apito final. O que você viu dessa jogada? E você que acompanha muito o Luiz Fabiani, o Corinthians e o Matheus Bidu. Craque Neto, importante como o time do Fernando Diniz consegue fazer essas trocas de posição, como disse o Souza, né? Então, em dado momento, o Garro vai buscar a bola lá no campo de defesa. Eu não gosto. Entrega a tabela, mas na hora de concluir, ele está perto do gol. Com o Fernando Diniz, são 4 assistências. Nos últimos 5 jogos, o Garro não jogou contra o Barra, nos demais participou de gols em todos. Então, é fundamental para o Corinthians ter ele bem. Coletivamente... Não, mas se ele tá ali, ó, se ele tá ali onde ele tá, no bico ali que ele representa, cara. Ponta de lança, é o espaço que ele tem que ocupar no campo, perto do gol adversário, podendo bater pro gol ou dar esse último passe. E o Bidu, há muito tempo, já vem se colocando como alguém com nível de seleção brasileira. Não estará na Copa porque não deu tempo hábil de ser convocado. Não, assim, eu penso em Copa do Mundo de uma outra maneira, de uma outra visão. Não dá, não menos. Copa do Mundo, não. Ele é melhor que o Alexandre. Não, se você fizer a carreira toda, não. Sim, mas para a Copa. Não, que você pode falar, hoje ele é melhor, mas você acha que ele joga com a seleção, bota a camisa, vai jogar? Você pensa que é fácil jogar uma Copa do Mundo? Pensa que é fácil estar lá dentro? Não é assim, é diferente. Não é? O cara que nunca foi convocado, não é assim.
Eu falo por mim, pô. Eu não joguei absolutamente nada na seleção brasileira e se ele tiver a chance, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tá tão medíocre em relação à seleção brasileira que a gente acha aí que alguns jogadores ainda podem vestir a camisa de seleção. Que é uma coisa impressionante. Depois vocês não vão chorar, hein? Depois vocês não vão chorar. Depois não vai chorar, hein? E eu quero ver a hora que o Neymar parar de jogar bola, os caras que puxam o saco. Aí não vão ter o que fazer, não vão ter nem onde trabalhar. Aqui não vai vir. Aqui não vai. Enquanto eu estiver aqui, não vai. Então é o seguinte, qual é a ideia do Fernando Diniz de um gol como esse? O trabalho dele, e você vê, tem um jogador na área, certo? Que é atacante. Não. Do Corinthians, só um jogador na área, que é atacante. O outro que é meia, tá fora da área. E tem... O Bidon. É o Bidon, o Bidu e o Yuri. E aí ele pega e faz esse golaço. Pode contar. Tô contando os jogadores do Vasco. Não, do Vasco tem 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 com um chegando do lado de cá, Exatamente 10 e com isso. o Thiago voltando lá. Com 11. Isso daí eu tinha um treinador no tempo... Pois para pra mim essa imagem, a outra pra mim lá, Sidão. Tinha um treinador tempo de futebol amador, ou ainda tentando ser jogador profissional. Pode soltar um pouquinho mais. Que falava assim, quem pede tem preferência, quem se desmarca recebe. Aí, ó, parou aí. Desculpa, Godoy, ó. Dá uma olhada do time do Vasco, como é desorganizado. 3 caras lá na lateral direita, né? Ó, 3 caras aqui, tá vendo? Totalmente errado. Esse e a cara bola tava com o passou. Garro. Esse aí tava com o Garro. E a bola passou aqui. 3 caras aqui. Aí, ó, você tem um aqui, ó. Aí você tem um aqui, você tem um aqui, você tem um aqui. Os caras tomam o gol ainda. E que, por sinal, quase toma o segundo. Se o senhor Alberto não leva a bola pro lado esquerdo, se ele fica com a bola do lado direito, ele faria o gol da grande jogada do Matheus Bidu. Termina o seu raciocínio e solta o lance pro Godoy. Sidão. Porque é isso daí, os jogadores ficam marcando a bola ao invés de marcar o adversário. E quem se movimenta, se desloca, acaba tendo a preferência, a prioridade de receber o passe. E foi inteligentíssimo a qualidade individual, a técnica individual do jogador, que no caso ali, o Garro, de fazer aquele passe de costas, de calcanhar, que é o improviso da qualidade, a técnica. Parou. A inteligência, o raciocínio faz a diferença. E ele fez a diferença em tocar essa bola. Eu pedi pro Márcio, pro Cascão e também pra Kit Kat, eu mostrei esse lance. Pode falar, Veloso, fala aí, pode falar, é importante. É que o jogador que tá acompanhando o Garro ali, ele desliga, ele desmonta o sistema defensivo do Vasco. Porque quando ele lá, é David, né? É David. Eu acho que é o Cauã Barros. Cabelo branco lá, que tá o cabelo platinado, que fala hoje, né? Aquele lá, ó. Ele vem com o Garro e ele fica olhando a bola. Aí ele olha a bola e o Garro desgarra atrás dele. Aí o cara que tá com o Mateuzinho, com o Bidu, sai para pegar o Garro. Aí toma nas costas e o Bidu faz o gol. Então um jogador que deixou de acompanhar o Garro, ficou olhando a bola. Ali, ó, ele tá olhando a bola. Não, mas sabe o que eu vejo de errado aí? Ele tá olhando a bola. Eu sempre falei isso quando eu jogava bola. Pô, o que tem que fazer esses caras aqui, ó? Acompanha a bola, caramba. Sai de dentro da área, irmão. Ele vem com o Garro desde lá do meio de campo. Na hora da definição da jogada, ele para escolhendo a bola. Mas então, se você acompanha a bola aqui, ó, tá impedido, velho. Os caras não sabem o que é futebol, não sabem o que é tática, não sabem o que... Porque quanto mais dentro do gol, quanto mais a defesa dentro do gol, mais chance eu dou pro adversário. Se esses caras tivessem saído aqui, ó, solta a bola. A defesa tem que encaixar. Solta a bola, ó. Olha lá, passou. Ó, ficou lá atrás, ó. Lá atrás, ó. Ninguém saiu pra marcar. Ninguém saiu. Pode falar, Godoy. Na época que o Veloso era goleiro... Já tirava os caras. Os zagueiros faziam a linha na linha da área. Os zagueiros faziam a linha... Cara, tudo na área pequena, velho. Sabe o que eu falava pros meus volantes? Essa bola aí, não olha a bola, olha o seu marcador, fica com ele. Dá uma Porque olhada. se olhar a bola, vai tomar nas costas, como aconteceu aí, ó. E aconteceu de uma maneira que foi muito bem trabalhada. E uma coisa que eu vou perguntar pro Luiz Fabiano e depois para vocês, né? A rapidez que o Corinthians está hoje em cima da bola, isso veio do pouco tempo de treinamento do Fernando Diniz. E queria que você falasse sobre isso, Luiz Fabiano, e também em relação aos 3 pontos do Corinthians e mais informação do Corinthians para todo mundo que tá ligado aqui nos donos da bola. Inclusive, até depois do jogo, alguns jogadores do Corinthians atribuíram a expulsão do André à velocidade que o Corinthians tem nesse chamado pós-perda. Não é mentira. Então você perde a bola e você é agressivo para recuperar. O André passou muito da Não é mentira, isso aí é para enganar o trouxa. Isso não tem nada a ver. Ele foi desleal porque ele já tinha brigado com o Thiago Mendes. Sim. E já tinha até sido favorecido que tomou um cartão amarelo, o Thiago Mendes. E aí depois ele entrou e quase quebrou o tornozelo do moleque lá que não precisava.
No geral, o Corinthians tem feito muito bem essa iniciativa de recuperar Isso a bola é verdade. no campo de ataque. Pressiona mesmo. E aí é um marco do trabalho do técnico Fernando Diniz. É um time bem mais rápido hoje para recompor do que era com o Dorival Júnior. Ele vai ter que manter essa solidez defensiva porque o torcedor do Corinthians é muito acostumado a jogar, se necessário, de maneira um pouco mais conservadora, recuada e ser bem eficiente no ataque. É assim que o Diniz começa e por isso começa muito bem, craque Neto. Vamos lá, essa velocidade que a gente mostrou no treino aqui e a chegada dos caras e o Garro dando 5 passes para 5 gols é importantíssimo para o Corinthians, que joga quinta-feira com o Peñarol, tem 2 vitórias na Libertadores e enfrenta o Peñarol quinta-feira na Neoquímica Arena. 43 mil pessoas no estádio ontem. Para mim, o principal trabalho do Diniz não é nem os 6 jogos sem tomar gols, mas é a recuperação do Garro. Um jogador importantíssimo, né, que estava em baixa, a gente nem contava mais com o Garro aqui, sempre falava de Memphis, de Yuri, o Garro era tido como um reserva, ele chega, dá a faixa de capitão, o Garro volta a jogar futebol, por mais que a defesa esteja montada aí. Pode perguntar uma coisa? Tem alguma coisa a ver o Memphis não estar no campo com a evolução do Garro? Eu acho que não, craque, eu acho que não. Acho que foi Tem certeza? a chegada, eu acho que é mais a chegada do Diniz, que mostrou pro Garro que ele é um jogador importante. O Dorival tinha tirado ele, dar moral eu acho que ele gosta disso. O cara que vai lá passar a mão na cabeça dele, se bajulado, deu a faixa de capitão, aí ele vai embora. E foi embora. Tem sido jogador diferente, 5 jogos, são 6 jogos, 5 passes para gol. Esse passe aí é passe de quem enxerga. Esse é passe de craque. De craque. Por mais que a defesa esteja montada, o cara não esperava, entendeu? O passe dele de letra ali. Então tem sido um jogador diferente. Para mim, a recuperação dele passa pelo Fernando Diniz. Fernando Diniz tem feito um grande trabalho e tem, tirado por terra, né? Muito questionamento que se falava sobre ele, que era um treinador que tomava muitos gols. Até agora. É verdade. É verdade. Mas até então, né, craque? A gente precisa entender que é um time. Ele tá pegando um time montado. Quantos graus tá aqui? 18. Você tá com 2 camisas, homem. Eu te perguntei alguma coisa? Não é que você tá com calor. Vamos lá. Só por isso, pode congelar aí de novo. Fala, não ser trouxa. Perguntei nada, tô falando ali. O Gustavo, isso, tá congelado. Pode deixar aí, deixa ele congeladinho aí. Coloca aqui a fala do Fernando Diniz em relação ao Memphis Depay. Eu não fico enxergando essa narrativa de internet. E que, por sinal, o que eu penso do Roger Machado, eu penso como ser humano. Eu já dei pau nele, treinador do Atlético, já dei pau nele no Palmeiras, já dei pau nele no Internacional, no Juventude e das coisas que ele fala e que muitas vezes eu não consigo entender e o jogador não gosta disso. Fica aqui, gente, sem querer ser Hans Donner também aí, vem aqui, tá? Depois a gente brinca. Quando a coisa é séria, né? E aí, meu irmão, aí as páginas do São Paulo falando, eu não chamei ninguém de racista. Eu só perguntei se é porque ele é preto, que é bem diferente. E continuo na mesma opinião. Porque não é possível, e parabéns à Independente, que pelo menos no jogo lá no Brinco de Ouro, né, gritou o nome dele. Parabéns à Independente. Parabéns à torcida independente. Os outros que vai, um treinador que ganha o jogo, isso não é normal. E eu nunca vi isso. Eu jogando bola, de um treinador que ganha o jogo, que tem 7 vitórias, 4 derrotas e acho que 1 empate, se eu não estiver errado, e que joga amanhã. E outra coisa, não adianta vocês que têm página de São Paulo, Palmeiras, eu não estou nem aí para vocês, cara. Eu, às vezes, não acredito nem naquilo que eu falo. Você acha que eu me importo com o que vocês vão fazer? E outra coisa, meu irmão, isso já fizeram com o Richarlison. Ou vocês esqueceram? Vocês esqueceram ou não? Vocês não lembram? Vocês mandaram embora o Rogério Ceni. O Muricy saiu agora. Vocês destruíram o Raí. Aí vocês dão moral pra quem? Pra quem? Pra quem? Vocês estão de brincadeira, vocês querem comparar Rogério Ceni, Raí, com Lucas, que nem joga, irmão. Com Calheri. Toca pro Calheri que é gol. Pô, sabe o que vocês quiseram? Sabe o que vocês vaiavam? Vocês, torcedores do São Paulo, vocês que são aí, que tem os negócios do São Paulo, o Luciano, o único cara que batia a perna aqui e que defendia o Luciano, que é mascarado pra caramba, que é perna,
Não conheço pessoalmente, mas eu sempre defendi esse cara aqui. 4 jogos, 4 gols. Sabe o que vocês davam moral? Pro Lucas, pro Oscar, pros Ramos Rodrigues. Vocês aí que querem like. E vocês elogiavam o Luciano. Então, continue desse jeito e que tá tudo certo. Pode editar tudo que eu falei. Comigo não tem esse negócio. Voltando pro Fernando Diniz, vamos ver se ele vai falar aí em relação ao... O que está acontecendo com ele? Às vezes o Fernando Diniz dá umas lumiadas no... Você está congelado, Souza. Dá uma lumiada aparece o branco dele, né? Do zóio. Eu fico preocupado com esse cara, velho. Volta lá. Acho que o primeiro da minha ajuda é o desejo explícito que eu tenho que ele fique. Eu estou me aproximando cada vez mais dele e quanto mais eu me aproximo, mais eu gosto. A gente está diante de um jogador extra-série, um jogador de nível mundial, que é um presente para o Corinthians, um presente para o futebol brasileiro ele estar aqui. Eu espero que ele continue conosco. E quanto mais eu vou me aprofundando nas minhas conversas com ele, eu vou conhecendo mais do que o Memphis, que vocês conhecem dentro do campo, e um pouquinho por uma outra declaração, conhecer um pouco mais a fundo uma pessoa que tem uma riqueza interior que vale a pena quem tiver vontade ir atrás para conferir. Você não pode deixar de pensar que o Corinthians é mais importante que você e o Memphis, irmão. Você não pode deixar de pensar daquilo que ele ganha. Você não pode deixar de pensar como um treinador daquilo que ele faz dentro do campo. Esse papo, que não sei o quê, esse papo não me convence. Muito pelo contrário. Eu estou conversando com ele, porque ele tem umas ideias. Não, você tem que conversar com o Ranieri. Você tem que conversar com o Matheus Bidu. Você tem que dar moral pro Gabriel Paulista. Ele é craque de bola, mas ele joga, ele vai jogar. Você tem certeza mesmo? Você sabe qual que é a parada com o presidente? Você já conversou com o presidente, com o Marcelo Paz? Vocês sabem quem que vai investir, quem que não vai investir? Você sabe o que esse cara vai fazer depois da Copa do Mundo? Esse papinho furado pra cima de mim em relação a isso, isso não me convence. Porque foi assim com o Daniel, foi assim com o Ramos Rodrigues, foi assim que você falou com o Felipe Coutinho. Você lembra que você falou do Felipe Coutinho quando você era treinador do Vasco? Do Ganso. Esse papo não veio pra cima de mim, não. Continua trabalhando firme e forte daquilo que você enxerga e daquilo que está jogando para você. Quem corre para você. Esse papinho furado comigo não dá. Mas você tem informação, Luiz Fabiani? Tenho sim, craque Neto. A gente traz em primeira mão aqui nos donos da bola da Band. É o seguinte, o Corinthians, a gente já comentou há algumas semanas que ele busca parceiros para auxiliarem na renovação contratual do Memphis Depay. Contrato só até o dia 12 de junho de 2026. Na realidade, o Corinthians não quer um parceiro. O Corinthians quer uma empresa que banque 100% do custo do Memphis. O que é isso aqui que eu não entendi? Peraí, o que é isso aqui? Ele apagou todas as publicações dele no Instagram, criou um certo mistério aí para os torcedores que acompanham. Sabe o que é isso aí, gente? Isso é uma narrativa. Vocês não têm ideia o quanto que esse cara é inteligente e ele é um cara monstro em relação a isso. Vocês podem ver que vai vir alguma coisa, algum patrocinador, alguma coisa legal, porque pagou desde o início. Tudo, zero post. Apagou tudo, exatamente. Então, vocês podem ter certeza que vai vir outra coisa aí, bombástica, patrocinado, imediática, uma coisa legal. E aí vocês ficam pagando um pau pra narrativa desse tipo de coisa aqui, que pra mim é uma coisa ridícula. Mas, Luiz Fabiani... O Corinthians deve 40 milhões de reais a ele. 42. 42, exatamente, do atual contrato. Esse dinheiro o Corinthians vai pagar. Para uma eventual renovação, a ideia do Corinthians é não tirar R$1 do bolso e ter uma empresa que pague 100%. Osmar Stabile assumiu e o Corinthians já conversa com 2. Mas nesse momento o clube está bem pessimista para uma renovação, não deve renovar o contrato, craque. Vamos lá, Plano e Plano vai sortear 2 apartamentos em São Paulo, é isso mesmo, chegou a promoção, AP grátis à conquista. Para participar é muito fácil, aponte seu celular para o QR Code aqui na tela, baixe o app e pronto, já está concorrendo. E quanto mais participar, mais chance tem de ganhar Java. E principalmente Java, vai pra cima, hein? Além dos APs, você ainda concorre a milhares de prêmios. Todo dia tem prêmio te esperando. Ingressos para cinema, lojas de esporte, streaming e muito mais. E você ainda vai ter condições exclusivas e vantagens reais que te ajudam a comprar o seu novo imóvel com a Plano e Plano. Tem opções de 1, 2 e 3 dormitórios para quem quer morar em São Paulo, São Bernardo, Alphaville, com lazer completo e fácil, acesso a tudo. Não fique de fora, baixe agora o app e comece a sua jornada. Promoção AP grátis, Plano e Plano, o seu AP e a sua conquista para você. Qual a importância? Uma pergunta para vocês 4. Primeiro eu vou começar com o Godoy.
Qual a importância do Yuri Alberto, do Ungarro, do Ranieri, do Matheus Bidu, né, do Umbre do Bidon, desse menino André aí, que foi mais uma vez juvenil. Ah, mas fora de campo ele é legal. Eu também sou. Minha mãe também vocês também são, mas descongela o Souza aí, pode descongelar o Souza. Vai ser assim agora, viu, Souza? Começar com palhaçada, vai ser assim. Vai lá no Pode Pá, ou na Casé, TV lá, tá certo? Te amo. Eu também te amo. Mas é o seguinte, primeiro eu. Vamos lá. Quando vem uma narrativa dessa, olha, ele é legal, olha, ele é europeu, olha que bem pro Corinthians. Ô, Fernando Diniz, não é bem pro Corinthians não, irmão. O bem pro Corinthians é o que você tá fazendo. O bem pro Corinthians é o que o pessoal tá fazendo. Porque, nesse sentido, daquilo que o Corinthians precisa hoje, não precisa do Memphis. Mas ele é importante. Se ele jogar, é óbvio que é. É óbvio que é. Mas a que custo, a que preço e a que condições? Porque, mais uma vez, ele não joga na quinta-feira. E nós estamos a 49 dias da Copa do Mundo. Se ele tiver mais 4 jogos, é muito. Entendeu? Qual a ideia sua nessa fala e nisso aqui, ó? A fala, craque Neto, revela que ele está procurando entender a pessoa, não só o profissional de futebol, o ser humano, o caráter, a hombridade. Ele sabendo como é esse perfil, ele vai ter condições de como definir como conversar, exigir o profissionalismo. Quanto que essa pessoa, enquanto jogador de futebol, pode dar o retorno que ele, treinador, precisa do atleta, do profissional. E não podemos deixar, né, de lado, tem que lembrar e associar ao Memphis o que ele fez e está fazendo com o Garro. Porque será que o Dorival Júnior, com a experiência que tem, com as conquistas que tem no currículo, não conseguiu entender o Garro? Não conseguiu conviver porque bem o Fernando Diniz entendeu. Mas como que o Fernando chega e em uma semana entende? Ou era, para um dos lados, necessário manter o não entendimento? Exatamente isso. Qual a ideia, Souza, da fala do Fernando Diniz, que é uma fala também que aconteceu com o Neymar na seleção brasileira? É mentira minha ou não? Verdade. Se vocês quiserem, é que a gente não tem condição de fazer o Márcio, a Kit Kat. Se você pegar todas as vezes que o Fernando Diniz falou do Neymar, do Ganso, do Felipe Coutinho, que é uma vergonha, olha o Vasco conhecer o Felipe Coutinho, irmão. Você tá de brincadeira. E agora do Memphis, peraí, não é assim que toca a banda, irmão. Não é assim. O Corinthians é um time quebrado do Fernando Diniz. É um time que não tem dinheiro, um time que faz adiantamento da Nike, adiantamento de televisão, adiantamento da Esporte e da Sorte para pagar o seu salário e para pagar o salário dos funcionários. Você não pensa no humanismo? No ser humano? Ué, então, peraí, você não é psicólogo? Não é isso que você é? Então tem que pensar no Cauê. Tem que pensar no Cauê, esse menino de Santa Cruz do Rio Pardo. Esse menino bom goleiro. Vai ser titular? Não sei, mas que é um baita goleiro e que tem personalidade e que foi escondido. E que nem quem colocou quando o Matheus Donelli estava. Esconderam o Cauê. E ele é o melhor goleiro. Por que fizeram isso? Eu não sei por que fizeram. Qual é o entendimento? Do menino sair livre? Do menino ficar desgostoso e ir embora? Não é muito louco isso? Mas vocês não pensam nisso, porque vocês não enxergam isso. Vocês não enxergam. Ah, mas é uma teta você conversar com o Memphis. O cara da Europa. Vamos lá. O que ele fez do Barcelona? O que ele fez do Atlético de Madrid? Estão de brincadeira comigo? Agora, ele é craque? É craque. Você quer ficar no Corinthians, irmão? Quer ficar no Corinthians, irmão? Então é o seguinte. Então você vai fazer aquilo que o Corinthians quer com você. Não o que você quer com o Corinthians. Há uma diferença. E o Corinthians não tem dinheiro para te pagar. Não tem. Não tem dinheiro para pagar o mês que vem da folha salarial. Isso que ele está falando sou eu. Por quê? Porque já adiantou dinheiro do Garro, já adiantou dinheiro da Nike, e que o Corinthians faz isso há quantos anos? 20 anos. O Corinthians faz adiantamento da Globo, faz adiantamento dos patrocinadores, faz adiantamento da Nike, faz adiantamento dos jogadores que são negociados. Há 20 anos, não é 20 meses, 20 dias. Agora, a permanência de um cara como esse requer o quê? Marketing. Então, se o marketing tiver uma empresa, 2 empresas maravilhosas, cada uma paga 1,5 milhão, fica com o Memphis.
Eu tô falando, fica com o Memphis. 1,5 milhão para uma, 1,5 milhão para outra. O Corinthians não tem nenhum tipo de encargo. E aí vocês pagam. Ele que vai morar na Conchinchina, aqui na Paraisópolis, no buraco do sapo, porque ele é da comunidade. Aí fica, porque ele joga muita bola. Sem isso, o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário de ninguém. Aí vem o treinador, quer dar uma de bom moço pra cima de mim, Souza. Isso é o que eu penso e é isso que eu sei. E é isso que eu sei. E que eu não boto o nome de ninguém aqui. Porque eu também tenho informação do Palmeiras, tenho do Santos. Eu tenho um monte de informação. Mas isso aqui é um absurdo. Querer ficar com um jogador que eu devo 42 milhões pra ele. Que ele ganha 3 milhões por mês. 1,5 milhão da Esporte da Sorte. Pô, que mora num lugar 9 mil reais por dia. Que eu pago tudo pra ele. Que o cara não paga imposto de nada. Tudo é o Corinthians. Agora, se eu tiver 2 empresas ou 3 que pagam 1 milhão cada uma, legal. Fica com o Memphis. Souza. Falar da importância dele, né? Da importância que o Memphis trouxe ao Corinthians, principalmente no início quando ele chega, o Corinthians estava brigando pelo rebaixamento, mas ninguém aqui está discutindo a importância dele, está discutindo a situação do clube. O clube, no momento, não tem condições de arcar com esse salário gigantesco que o Memphis tem, né? O Corinthians não tem condição de pagar o salário do Vitinho, que é 1,1 milhão. O Corinthians não tem condição de pagar os 10 milhões que tem que pagar pro time não sei da onde do Charles. O Corinthians não tem condição de pagar o mês que vem. O Corinthians não tem condição de pagar o 13º no final do ano. O Corinthians não tem condição de pagar o Roberto, que ganha 2 milhões e 200 mil reais. O Corinthians não tem condição de pagar o Pedro Raul, que ganha 700 mil. O Corinthians não tem condições. Agora, quando ganha, parece que tudo pode. E não pode tudo, pô. Você tem que ver a importância dos meninos da base, né? O Kaique, o próprio Bidu, o Bidon, o André. O torcedor tem que olhar para esses meninos, né? E você também não pode pagar um salário desse para um cara que você não pode contar com ele toda hora. É um cara que se machuca bastante. Estamos em maio, cara. Estamos chegando em maio, velho. O cara fez um gol. 10 jogos. Que dia que é hoje? Sexta-feira, dia 1º. Então, sexta-feira é dia 1º de maio, dia do trabalhador. 1º de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 vezes. São 150 dias. Não são? 150 dias. Um gol. 3 milhões por mês. Ele é craque, é craque. Ele bate falta, bate pênalti, ele é jogadorzaço. Mas a que preço, a que custo? Ah, mas agora ele tirou todos os negócios dele. Isso é narrativa de internet. Agora, se tiver 3 empresas para pagar 1 milhão cada um, legal. As 3 empresas. Legal. Mas o Corinthians não tem dinheiro para pagar nem o Roberto. Essa é a grande verdade. O clube... Ou tem, Luiz Fabiano? Desculpa, senhor. Tá. Não, o temor do Corinthians ao final de todo mês é se ele vai conseguir pagar ou não a folha salarial. Inclusive, a informação que eu tenho é que a presidência do Corinthians tem muito arrependimento de não ter vendido o André na proposta do Milan, porque asseguraria alguns meses de folha salarial paga. Eu não entendo 17 milhões de euros. Eu não entendo isso até hoje também. O cara tá com contrato Dorival na mesa. Júnior. Contrato na mesa, o Dorival não deixou vender. O presidente é que sabe das finanças do clube, não tem que ceder o que o treinador quer. O treinador precisa, mas quem precisa mais é o clube. Aí não vende o jogador e ele parou de jogar. Mas muito parou tempo. de jogar. Além de parar de jogar, não tá se esforçando, não tá fazendo a jogada que tem que fazer, tá achando que é o Fred Rincon. Já tá achando que é craque. Já tá achando que é fenômeno já, o tal de André. Aí vem a narrativa dos amigos que jogam. Ah, mas ele é tão bonzinho, ele não abre a boca. Meu irmão, você acha que eu conversei com o Guinei? Eu sou amigo do Guinei hoje, que tá lá em Sorocaba. Eu amo o Guinei. Você acha que eu conversava com o Tupanzinho? Eu nunca tomei uma cerveja com o Tupanzinho. Porque o Tupanzinho é tem uma outra vida, uma outra visão. É meu amigo particular, monstro, que por sinal, sabe que é o novo treinador do Tupã? É o Paulinho Maquilari. Parabéns ao Tupã, que contratou o Paulinho Maquilari, que é o presidente, que é o Tupanzinho. Mas peraí, e aí? Não tem essa, cara. Não tem essa, é bonzinho. Bonzinho nada. O que ele fez ontem, o André, ele tem que ser punido com o banco de reserva. Com o banco de reserva, porque ele tá achando que ele é titular absoluto, e não é. Tá aí o lance, Veloso, continue, Veloso. A entrada que ele deu é uma entrada para expulsão, não tem conversa. E ele parou de jogar depois de toda essa negociação frustrada. Ele também deve estar frustrado. O cara que já imagina jogando na Europa, não deve receber nem perto do salário que foi prometido para ele. Mais, hein? Prometido não, que estava no contrato já lá da Itália. E mais, hein? Isso é que eu sei, hein? Que ele já trocou de empresário, que é o Juliano Bertolucci. Porque o Juliano Bertolucci é Deus, né?
que é o Juliano Bertolucci. Então, vamos ver o que vai acontecer. Desculpa, Veloso. Então, eu acho que é importante o empresário nesse momento também para fazer o menino voltar para o jogo, voltar para a carreira dele, né? Porque teve uma negociação frustrada, pode acontecer outra daqui a pouco, mas a verdade é que ele parou Ele de quase jogar. quebrou a perna direita aí do Thiago... Que raspou no Pô, porque grama. raspou no chão, porque se fica preso, quebra tíbia e perônio. É, e o Eu Corinthians sei que deixou... não é perônio, eu não tô nem aí, não faço... Eu não sou médico igual o Lucas, meu sobrinho, que tá bem pra caramba. Eu não sei nada, eu não sei de quanto pulmão nós temos. Eu só sei que eu tenho um pito, eu tenho 2 tetas, tenho 2 olhos, tenho 2 ouvidos. Isso eu sei. E tenho bunda também. E perdi a bunda depois que fiquei velho. Porque quando eu jogava, os caras metiam o pau. Ai, que bundudo. Hoje eu perdi a bunda também. Perdi a panturrilha também. Perdi tudo. Né? E fui corno também. Né, Souza? E o que tem que ser corno? Perdi bunda, perdi dinheiro, perdi tudo. Né? Quebrei geral e me reinventei. Tô aqui, firme e forte. E corno mesmo. Não é verdade? Como é que pode aumentar da dessa, rapaz? E só pra terminar, eu queria dar os parabéns pro marketing do Corinthians. Você viu o que eles fizeram em relação ao racismo? Que bonito que foi Tiraram a feito. cadeira, né? Para essa cadeira aqui, ó. Essa aí? Cadeira tá aqui, é essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira aqui que o Corinthians tirou e não quer mais o racismo, cara. A gente tem que ser antirracista. A gente tem que aprender isso. E eu fui racista. Eu não sou mais, eu sou antirracista e brigo por isso. Então, quando eu vejo uma pessoa sendo trucidada por causa de religião, eu não entro mais nessa parada de religião política aqui no meu programa. E nem na minha vida particular. Eu parei com isso, sabe? Parei porque eu brigo sozinho. Eu dou soco nos outros sozinho. Quem se dana, sempre sou eu. Então, eu tenho as minhas convicções, amo tatuagem, adoro as minhas tatuagens. E quando eu chegar lá no céu, Deus vai falar, pode entrar, irmão, porque a sua tatuagem não vale nada, mas a sua alma vale. Não é a tatuagem, é a sua alma. Não é quem não tem, quem tem é a alma da gente. E Deus sabe a alma de cada um. O cara que é padre, pastor, o cara que é ateu, Deus sabe tudo. Agora, tem muita gente hoje que usa coisas que não tem que usar. E cada um faz o que quiser. Agora, que o Corinthians fez uma das campanhas mais maravilhosas contra o racismo, e que, por sinal, no estádio tem 42 mil pessoas. Um racista, ele arrebenta 41.999. É justo isso, STJD? Eu acho que o clube não tem que ser punido desse jeito. Eu acho que tem que ter uma outra forma de pensar. Eu acho que o cara que fez aquilo, ele nunca mais pode ir no campo de futebol. Porque um clube, ele é prejudicado 41.999, todo mundo legal. Aí um cara chama o outro de macaco, de vagabundo, de viado, de travesti, de um monte de coisa. E que, por sinal, muita gente faz isso no mundo de hoje, esse esgoto que é hoje. Cara, peraí, então o clube, por causa de um cara. Aí o Corinthians foi, parabéns ao Vinícius, parabéns. Quem que é o pessoal do marketing aí, o Cascão? Vinícius e o Ângelo de Sá. Vinícius, Ângelo de Sá. Isso, exatamente. É o diretor executivo e o diretor estatutário. Então tá bom. Eu não sei quem dos seis meteu o pau outro dia em mim na rouparia aí. Fique esperto, irmão. Pode meter o pau em mim do jeito que quiser. Não do jeito que você falou. Porque a próxima vez eu vou aí. Pra falar com você, pessoalmente. Vamos colocar o coisa boa do Corinthians. Vai lá. Ser corintiano é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Nossa história obriga quem torce por essas cores não apenas rejeitar o racismo, mas sim ser antirracista. E é por isso que a gente resolveu tirar o assento da Arena Corinthians. Agir para mudar o jogo. Assim, torcedor corintiano, ao presenciar qualquer caso de racismo ou discriminação, honre a nossa história. Não pode passar pano, não pode deixar pra lá. Ou você se cala, ou você age. Racismo não é debate, racismo não é opinião. Racismo é crime. Aqui o racismo não tem lugar e nunca terá. Escaneie o QR Code, siga o protocolo e denuncie. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Há muito tempo eu não vejo a cadeira, precisa mostrar eu não. Mostra a cadeira. Pode sair na cadeira, não saiu não. Saiu, voltei, eu sei que saiu. Não, eu vi, eu só não mandei tirar. Eu vi sim, porque eu vejo tudo aqui. Deixa na cadeira. Não precisa falar comigo, precisa mostrar eu. O pessoal já sabe que sou eu. Ó, aí ó, isso é atitude de clube grande. Isso é atitude de time que tem democracia,
que entende isso, que entende o povo, e mais o marketing fez isso, porque isso chega para as crianças. Sabe criança pequenininha, fala, pô, eu não posso chamar meu amigo. É isso. A gente tem que ensinar, não eu, burro velho, o Godoy burro velho, vocês são mais novos. Nós temos que ensinar os filhos nossos, os netos nossos. A gente tem que mostrar para ele que todo mundo é igual. Independentemente daquilo que você acredita ou deixa ele acreditar. Porque quando você faz uma campanha como essa, as crianças falam, opa, mas o que aconteceu? Ô pai, o que aconteceu? Ah, então, filho, aquele menino que chamou o outro de macaco, de viado, de safado, de não sei o quê, a cadeira dele saiu. Então é isso que você tem que fazer. Na escola, igual. Na faculdade, igual. No mundo, igual. E quando você olha onde você está, você só vê preto trabalhando. Na cozinha, no banheiro, no aeroporto, em tudo que é lugar. Você não vê branco. Não é mentira minha. Veloso, Souza, Luiz Fabiano e Godoy. A campanha realmente é muito boa de conscientização. Infelizmente, a gente tem que estar nessa fase de conscientização ainda, né? Que já deveria ter ficado para trás para a gente realmente botar em prática, né? Esse tipo de coisa que não pode acontecer em lugar nenhum. Muito menos no estádio de futebol, mas uma bela iniciativa, mais uma vez, para conscientizar as pessoas, absurdo, né? 2026, de que não pode tratar um ser humano dessa forma. A gente tem muita criança que assiste a gente. Eu fui agora lá num restaurante que você foi também, Souza. Ali no eu não sei falar, Vila, ali no Cidade Jardim. Vila não sei o quê, tem o Grego lá, restaurante italiano. Pô, aí eu estava passando com a minha esposa e com o Júlio, meu filho quis ir comer lá, eu fui lá. Coisa de bacana mesmo. Coisa de gente rica, mas eu tenho dinheiro para isso, irmão. Para sustentar minha família e para dar o melhor para minha família. E se eu não quiser ir, não vai. A parada é essa comigo. Sacou? Aí tem um menino que chama Enzo. Ele estava fazendo o aniversário dele. A hora que eu passei, o moleque ficou louco, ficou branco de ver eu. Falei, meu Deus do céu, moleque. Você assiste o tio X, é meu aniversário hoje, pá. Então, pro Enzo, para todas as crianças que assistem a gente e que são milhares ou milhões de crianças, bota de novo aqui para que vocês possam respeitar o amiguinho. Para que vocês possam respeitar a amiguinha. Para que vocês entendam que não tem que ter racismo em espécie alguma. Coloca de novo, Cascão. Ser corintiano é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Nossa história obriga quem torce por essas cores não apenas rejeitar o racismo, mas sim ser antirracista. E é por isso que a gente resolveu tirar o assento da Arena Corinthians. Agir para mudar o jogo. Assim, torcedor corintiano, ao presenciar qualquer caso de racismo ou discriminação, honre a nossa história. Não pode passar pano, não pode deixar pra lá. Ou você se cala, ou você age. Racismo não é debate, racismo não é opinião. Racismo é crime. Aqui o racismo não tem lugar e nunca terá. Escaneie o QR Code, siga o protocolo e denuncie. Do pobre Juan. Tá aí, ó. Parabéns ao marketing. Parabéns a vocês todos aí do Corinthians, e é assim que tem que ser. E a gente tem que aprender com isso e a gente passar para outras pessoas esse tipo de marketing que é muito bonito. Não é aquele que você bota uma faixa e fica entrando no campo. Eu lembro quando tinha umas coisas. Não é isso não. Vem aqui para mim agora, eu tô meio narcisista hoje, igual o Memphis, pode botar meu gol em bofete. Eu atrapalhei o goleiro, hein? O que você fez? Aqui na frente. Oi, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro eu queria agradecer Iperó, uma cidade linda, maravilhosa, que sempre tratou a gente bem, né? É uma coisa incrível. Parabéns ao Sérgio, parabéns a todo mundo e parabéns a Bofete. Uma cidade que fez aniversário, não sei se foi, não sei quantos anos, se foi 161, não me lembro. Sei. E aí, tava 0-0 o jogo. O goleiro é o Rony, que jogava no Santos, que tem uma escolinha lá com 200 crianças. Ele era reserva do Fábio Costa, do grande Fábio Costa. E aí, saiu uma falta, tava um calor desgraçado, 11 horas, e eu, mais uma vez, aí o Veloso estava jogando, o Veloso, o Pavão, e saiu a falta, já tinha saído uma falta antes, eu tinha batido a bola, e por sinal a bola da pênalti é monstro. Boa. Parabéns a bola da pênalti, não é, Veloso? É boa a bola. E você que é goleiro ainda, que goleiro às vezes reclama de bola, né? E pra bater nela facilita. É uma coisa impressionante. Quem pega bem?
E aí, tava 0x0 o jogo, deixa aí na narração de Doni Vieira, o monstro sagrado. Tava perto da barreira. Tudo pronto, toma posição. Craque Neto na bola. Perto na entrada na grande área pela direita. Pavãozinho do lado. Tá do lado ali, Pavãozinho. Olha o Pavãozinho. O goleiro Rony tá ligado. Rony tá ligado na meta. Craque Neto na bola. Ensolarado. Dali dá pra fazer. Dali dá pra fazer. Dali dá pra fazer. TV no mudo. Rádio Craque Neto com tudo. Craque Neto bateu. É bola na rede no ângulo. Golaço. Gol! Do Craque Neto em Bofete! Rádio Craque Pra Neto, levantar vamos a torcida, pra levantar a galera! Goleiro Rony saltou, Craque Neto pôs no ângulo! Canto alto esquerdo, bola na rede, é gol pra levantar a torcida no interior do estado de São Paulo! Craque Neto sai, vai no alambrado, salva a torcida! Gesto de positivo, salva o torcedor amigo que marca a presença no interior de São Paulo! Bola na rede, é gol, é pura adrenalina! Goleiro Rony, essa só deu pra pegar e buscar depois que tava lá dentro, craque! Cara, eu assim, tô com 60 anos. Se tiver um jogador que bate uma falta igual essa, curto o espaço da barreira, pouco espaço do gol, porque é mais difícil. Vê de fora, vai lá, Cascão. Por trás. Agora ó, dá uma olhada, ó. Eu olho o goleiro, por que eu olho o goleiro? Para o goleiro ficar esperto, para ele não ficar saindo antes. Porque ele ficar com medo, ó. Tem conversa. Pode falar, Godoy. Eu tô fazendo a contagem da minha metragem ali. Tá perto. Não tem, tá muito perto. Tá perto. Então, dá 9 Pelo metros. pênalti, né? É, a bola tá na meia-lua. Se a metragem da área estiver correta, né? Mas não tá. Então, se tiver, são 9,15, 9 Tá pertinho, metros ó. e 15 da marca de pênalti. Da marca de pênalti na linha de fundo, 11, então 20 metros. É, tá bem pertinho ali, ó. Você sabe, então, ó. 20 metros. Aí tá- Se tiver a barreira com 11, A 10 barreira era pra estar uns 2 passos pra com trás. 10 pelo menos. metros, 10, quer dizer, tá na metade, quase metade, né? É. 20 metros, quase metade. E eu queria só mostrar pra vocês o pé de apoio, pra vocês que não jogam bola. Ou pra vocês que jogam bola. Quando tá você muito tem um pé de apoio, que você bota o pé de apoio bem certinho da bola, bem bonitinho e firme. E o pé de apoio tem que ser firme, assim, ó. Você bota o pé de apoio firme. Você botou o pé de apoio aqui e bateu a bola. Se você fizer isso, Ó como você ela tem. passou Ó, o pé de apoio meu onde tá. Ela passou alta ainda. Ó, agora a bola passa alta, porque eu faço a bola passar alta. Pode soltar. E a barreira pulou, né? É, mesmo se ele tivesse pulado. Não, mesmo se tivesse pro lado, não tem jeito. Isso é gol de craque. É gol de craque, Neto. Dá uma olhada. Ó. Então a batida tá aí. Essa é a batida perfeita, diga-se de passagem, Veloso chegando. O Veloso só pra queria o conferir. rebote, queria o rebote. Você queria o rebote, Veloso? Veloso? Não, Veloso. Eu fui perguntar pra ele, Centroavante, você vai bater por cima da barreira ou pelo lado? Ele falou, vou Perguntou. bater por cima. Eu falei pra ele, vou bater por cima. Aí eu já Fica lá. sabia que não ia ter rebote ali do lado. Não ia Mas ter. você foi Fui lá pra só conferir, né? pra conferir. Parabéns a centroavante. todo mundo aí, muito obrigado a Bofete, muito obrigado aí, Peró, um beijo carinhoso pra vocês todos. Qual a ideia, Veloso, em relação ao Palmeiras, daquilo que tá acontecendo com o Abel Ferreira, que ninguém ganha desse time? É, Uma o coisa Palmeiras, impressionante. o Palmeiras é um futebol de resultado, né? Não é aquele de encher os olhos e dar um espetáculo, de fazer uma exibição, mas vai lá, 1-0, defende. Eu até não gostei da saída do Flaco, o Flaco ficou bravo, acho que com razão ontem, viu? Não tinha que ter... A defesa do Carlos Miguel Pelo amor de Deus. é espetacular. Essa primeira foi demais, porque a bola sai dele, ó. A bola não vai dele, ó. Nossa. A bola sai dele. Ele faz aqui, Veloso, Ele né? vai lá Uma buscar tapinha, essa né? bola. Ele vai Tem buscar. que ir pra Copa do Mundo, é o Carlos Miguel, irmão. A segunda ainda vai em cima dele, mas essa não. Essa foi de lado, ele foi lá e fez uma defesaça. Então, a saída do Flaco ontem, eu acho que trouxe o Palmeiras ainda mais para trás, né? O Flaco é o homem de segurar a bola na frente, de brigar lá na primeira bola, e saiu. E o Palmeiras passou a se defender o tempo todo. Segundo tempo se defendendo, montou as linhas lá atrás, trouxe o Giai para ser um zagueiro, trouxe o Alan Não foi mais um pra grande trás. jogo, né? Não foi uma exibição. Mas foi um futebol de resultado, mais uma vez. 3 pontos e 32 pontos na classificação geral. Ô, Gaguinho, Wagner Mancini, você com o Hever aí. O Hever é seu auxiliar. Mostra o gol. Mostra o gol do time do Palmeiras. Você tá de sacanagem, sua zaga, pô. Tá de brigadeiro os dois zagueiros. Tinha 6 caras, velho. Não é esse lance aí, não. Esse é o lance do... Não, é só o gol. Gomes Só tirou, quero o gol, tirou só. essa aí. Só quero o gol, só. A bola é Não, do, tudo bem, do vai. André. Depois eu falo. Não, tudo bem, tudo bem. Quer botar o gol narrado? Bota o gol narrado aí, vai lá. Olha a bola. Nossa. Souza na área de frente, Flaco vai fazer, bateu, é gol! Gol!
Campeonato Brasileiro. Reposição rápida pela direita. Flaco pé esquerdo, bom de primeira. Manda no alto para fazer o gol do Palmeiras. O Verdão sai na frente em Bragança. Tinha, a moto remada sempre dá show de... Vamos lá então, Souzinha. A gente falou um pouco do Palmeiras aí, mostramos o gol. Eu queria falar agora do São Paulo, que ganha o jogo de 1-0 do Mirassol. A 7ª vitória do Roger Machado. Qual é o pensamento seu? O que você viu nesse jogo? E parece que vocês depositaram lá 700 mil, 900 mil pro Barboleda, né? O São Paulo sempre é assim, quem não joga ganha. Tem essa mística o São Paulo, entendeu? Já pagava o Daniel Alves e agora o que é que tem? Pagar 700 mil pro Arboleda, que sumiu. É besteira, pô. Pelo menos a gente sabe que ele sumiu, entendeu? Não tem problema nenhum. Para quem está dirigindo lá, quem dirigiu o clube, não tem problema nenhum. Mas falando do jogo, São Paulo fez o primeiro tempo muito bom. Amassou o Mirassol. No segundo tempo, o Mirassol se organizou. Estava melhor no jogo quando sofreu o gol. E aí a gente, como sempre, né? O Luciano salvando no final do jogo. Que a gente? Você não joga mais. Mas eu sou São Paulo. Você não é Corinthians? Eu não falo a gente. Você fala assim... Eu falo a gente... Corinthians é Corinthians. Corinthians é Corinthians. Você falou que ia trocar, de conta. Mostra enrolado lá. Mostra enrolado da Band lá. Mostra enrolado lá. 50 anos de Band, olha lá. Enrolado, o filho dele... Não. Quantos anos? Quantos filhos você tem? 12? Esse é o 12º? Rapaz... Ô, cara pra ter filho, esse enrolado, velho. Desgraça de homem. Vamos lá. Mostra aí. Fala mais, Souza. A gente... Aí a gente foi lá e fez o gol. Luciano, como sempre... Você foi lá? Não, o Luciano, como sempre, Golaço. foi lá e decidiu o jogo. São Paulo caiu muito de rendimento no segundo tempo. Mas, assim, dentro das possibilidades, você faz 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Fazia 2 jogos que eu acho que São Paulo não ganhava no Campeonato Brasileiro. São Paulo foi importante essa vitória, até pro Roger. Mas o que foi de bom, o que foi de ruim pra você, que ainda você não falou? O de ruim? Não, você falou. É só oscilação do primeiro pro segundo tempo. O que é oscilação? O time caiu muito de rendimento no segundo tempo. Sofreu bastante com o Mirassol no segundo tempo. Né, Souza? Mas não tem que ser, né? Não tem que ser. Perdeu muito gol no primeiro tempo. Você nunca oscilou na sua vida, Souza? Oscilei, por isso que eu me arrebentei. Eu não quero que o clube fique oscilando dessa forma, entendeu? Eu quero que o clube seja constante, na batida sempre, ali, ó. Tipo Veloso. Futebol, tipo Veloso, que nunca falhou, entendeu? Tipo Palmeiras, que não tá falhando nunca, entendeu? O time não é aquele futebol vistoso, mas sempre ganha os jogos. Mas, assim, pro Roger e pro São Paulo, a importância foi a vitória, entendeu? Mas precisa melhorar. O time do Roger precisa melhorar um pouco, porque tem oscilado bastante, principalmente no segundo tempo. Quando troca alguns jogadores, sofre. Tá bom. Luiz Fabiano e Godoy. Importante pro Roger Machado, uma vitória, por mais que... Joga amanhã, né? Contra o Milionários, né? Que todo mundo tá milionário na Colômbia lá. Amanhã, 9h30, o São Paulo já se coloca em boas condições, deve, inclusive, preservar jogadores lá na Colômbia. Muito importante o gol do Luciano, que está dando as caras nesse momento que outrora foi difícil com o Roger Machado, e cada vez mais o São Paulo vai se recolocando nos trilhos, e ainda bem que tem uma pontuação sólida no Brasileiro para ficar na parte de cima. Godoy. Craque Neto, você falou aí onde você jogou na Colômbia lá, me lembro... Joguei no Milionários. Então, o Mário, centroavante, é o brasileiro com maior número de gols lá, o maior artilheiro. Que legal. Brasileiro, o Mário, que assiste o programa da gente. Grande Marião, um beijo pra você. Conhece o Mário, Souza? Não, conheço não. Jogou no Corinthians e no Palmeiras. Aquele que te pegou atrás do armário, Souza. Pergunta pra... Conheço o Mário. Eu até foi da sua rádio que você perguntou? Jogo de botão. Perguntei do Guido. Aquele que te pegou atrás do armário embutido. Agora, voltando pro futebol. Em relação ao Mirassol, a situação ruim, ele se manter nessa condição entre os rebaixáveis, difícil de se recuperar, fazer uma sequência de resultados positivos, voltar a ser aquele Mirassol forte que foi no ano passado. Esquece, Godoy. Nós fizemos um segundo turno diferente. Então, mas esse que é o problema, né? A gente não consegue ver essa recuperação. Vamos lá. Luiz Fabiano, 108 gols de brasileiro. Monstro não, Luiz Fabiano? Monstruoso. Serginho Chulapa, 83. Luciano, 66 e o Rogério Ceni, 65. O Rogério Ceni é monstro ou não? Esse cara é absurdo. Esse cara é absurdo, irmão. Pô, que coisa incrível. Olha só, parabéns ao Luciano, que tem 105, 107 gols em relação com a camisa do São Paulo. Parabéns aí ao pessoal aí, ó. Tá aí, ó. Luiz Fabiano, monstro sagrado. Bateu no Chacrinha. Sério? Ele. Aí. E é verdade.
Eu sei tudo do Enrolado, rapaz. Ô, Enrolado, você é um mito aqui. Esse cara aqui, ó, você aqui, você merece estátua aqui, você e o Bahia. Sem vocês não tinha TV Bandeirantes, diga-se de passagem. Vamos pro break, o cara que bateu no Chacrinha. Então, todo mundo ligado aqui pra gente arrebentar a boca do balão. Qual a ideia do Neymar? O que eu li, Luiz Fabiano, você que é um dos caras mais bem informados desse país, né, que ele ia viajar hoje com o avião dele, não sei. Hoje pra lá. Vocês sabem disso ou não? Tem alguma informação disso? Até o momento, o Santos não confirma os relacionados para o jogo contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana, mas a expectativa é que ele jogue, né? Porque ele já não enfrentou o Bahia preservado no que seria o 5º jogo consecutivo dele, e agora é um jogo de grande valia, até porque os torcedores do São Lourenço criaram uma grande expectativa em ver o Neymar presencialmente. O que tem é a ausência dele no treino. O Neymar joga amanhã, quarta-feira. Não, pode tirar isso aí que eu não gosto de nota de time nenhum. Pode tirar, não precisa colocar não, Cascão. O Neymar, ele não foi treinar por causa da virose, que é caganeira. Você senta lá e caga o... É caganeira. Se acaba. Você se acaba lá. Aí é o seguinte, só que ele tá viajando e ele vai jogar. Essa é a informação que eu tenho. Ele tá viajando, ele, Gabigol, Brazão e eu não sei quem é outro. Eles estão viajando num avião particular, acho que é o dele, e viajando para a Argentina para enfrentar o São Lourenço. A nota é do treino que ele não foi, porque ele também pode fazer cocô, né? A gente também vai aqui querer arrebentar o Neymar porque ele pegou virose, menos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos falar a verdade, né? Godoy, ele viajando, isso é bom para ele, porque sábado joga contra o Palmeiras. Sábado joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele é palmeirense. Mas ele não joga, não. Por que não? Sintético, né? Como você sabe? Não joga. Mas como você sabe? Você tem certeza? Não, mas ele jogou uma vez, ele veio a público falar que jogou e viu que era ruim mesmo, contra o Atlético Mineiro. Godoy! Vai ser um excelente teste, né? Jogar contra o argentino na casa do argentino. Só não pode comer burro lá, que os caras estão comendo burro lá. Aqui nós comemos picanha, e lá os caras estão comendo burro. Imagina a dificuldade, né? A dificuldade, principalmente, se ele tentar jogadas individuais. É, Libertadores ou... Não. Não, Sul-Americana, que é a segunda divisão da Libertadores. É, você já quer puxar o saco do Santos, né? Não, puxar o saco do Santos. O que você Santos está na zona de rebaixamento. O que vocês disputam hoje? Sul-Americana. Então, lembra quando você tirou sarro de mim Claro, no passado? Claro, é segunda divisão, da segunda divisão. É, vocês estão na Libertadores. Veloso. Você já saiu na pré. É, o Santos está numa situação aí complicada, né? Na zona do rebaixamento, brigando por vaga aí na Sul-Americana. E o Neymar que é a maior esperança do Santos. Ele tá ganhando pouco, hein? 20 milhões só. O contrato que o Santos paga para ele tem que estar em campo. Um abração para todo mundo que tá ligado aqui na segunda-feira. Um beijo carinhoso. Agora, Cris Flores para arrebentar, Janaína, o Thiago também, para arrebentar no menor da tarde, para que vocês... Pode falar? O que foi? Ó, acaba com o meu gol e essa bola é sua, meu querido e maravilhoso... Olha lá. Você tem uma bola. Mas fazer fio faz, né? Vamos terminar com o meu gol. Eu me amo, me amo.